Bom, vamos lá. Confesso que esse vídeo, em toda a minha história, ele é o mais difícil, né, que eu já tive que fazer. Confesso também que por muito tempo eu estava adiando ele, apesar de ter feito isso individualmente com cada um dos meus clientes anteriores, com a maioria deles, mas o Espírito Santo vinha me incomodando para fazer isso aqui, e aqui estou. Esse vídeo é um pedido de perdão. É um pedido de desculpas mesmo, porque por muito tempo eu, para quem não me conhece, né, uma das minhas formações anteriores era terapeuta, eu trabalhava com as terapias, tinha inúmeras técnicas, inúmeras formações, eu rasguei 16 diplomas de capacitação, de formações, e eu trabalhei por quase 6 anos com muitas pessoas, com muitas vidas, com muitas famílias. E os resultados eram extraordinários, eram muito bons mesmo. De mulher que não conseguia engravidar, engravidava, de pessoas que estavam com dificuldades, né, em alguma área financeira, entendia, falava as origens do que estava causando aquilo e conseguia reverter a situação. E eu enchia a boca mesmo para falar que eu era boa no que eu fazia e eu era. Porém, eu estava totalmente no engano. Eu estava cega e era um cego guiando, muitas das vezes outro cego. E isso que eu tô trazendo para vocês é muito sério, porque a primeira frase que eu já queria ter trago aqui para você que tá me vendo, que tá me escutando, né? Às vezes você que foi um cliente, apesar que a maioria dos meus clientes eu já entrei em contato, gastei muitas semanas fazendo isso. Mas esse aqui é um pedido de perdão, um pedido de desculpas para você que me segue aqui no Instagram, né, há muitos anos, há muito tempo. Eu estava super ativa no Instagram, trazendo conteúdos diários para vocês, né? Agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo até agora, porque é vocês, né? Vocês que consomem um conteúdo todos os dias, que faz com que nós possamos crescer e levar a mensagem a mais pessoas. Por isso que o perdão é para vocês, porque eu quero pedir perdão com todo o meu coração, porque eu enganei vocês, eu ensinei tudo errado. E não foi por maldade, né? Hoje eu vou gastar minha vida trazendo essa clareza para as pessoas, né? Abrindo os olhos das pessoas, porque eu tive no engano por muitos anos e o engano é sutil, é muito sutil. Ele é muito parecido com a verdade, porque Satanás entra nessas brechas, né? Daquilo que se parece com a verdade. E quando eu tive essa revelação, eu falava, gente, mas eu não sou uma pessoa ruim. Eu não estava desejando o mal das pessoas. E realmente eu não sou e eu não estava, né? Por isso que o engano é sutil, ele é disfarçado de coisa boa, disfarçado de resultados, para que nós possamos continuar nesse engano. E com a glória de Deus, já tem um tempo, um bom tempo, eu tive as vendas dos meus olhos retiradas, né? Eu falo que as escamas foram retiradas e eu literalmente tive o privilégio e a honra de viver aquela frase: conhecereis a verdade vos libertará. Não foi um processo fácil, porque é um processo de desconstrução, né? De tudo o que para mim um dia era verdade, né? De tudo que para mim eu via resultados palpáveis, né? Mentalidade, técnicas e mais técnicas, inúmeras formações, e utilizar técnica para isso, utilizar técnica para aquilo, essa outra técnica para aquela outra coisa, e eu ainda no meu vã engano, né? Ainda falava que eu tinha minha própria forma de trabalhar, né? Que eu tinha desenvolvido uma técnica que era minha e desenvolvi mesmo. Eu somava aquilo que eu aprendi com uma, que eu aprendi com outra, com outra, com outra e juntei uma forma de trabalhar e que dava resultados excelentes. E quando eu me deparei com essa verdade, que eu precisei confessar tudo isso, né? Foi algo que doeu,
doeu muito, porque a gente vê que eu não era mal, que eu tinha um coração bom, que eu queria ajudar as pessoas e que tinham sim resultados, mas que Satanás também engana, Satanás também fala aos ouvidos e Satanás também traz resultados. Porque quanto mais resultados ele trouxer das técnicas, das coisas que eu faço, das minhas formações, porque eu sou boa, eu sou legal naquilo que eu faço, sou eu que faço, eu ajudo as pessoas. Quanto mais ele traz isso, mais ele reforça essa ideia do meu eu central e mais ele reforça a ideia de que eu estou num bom caminho, continue por aí, porque nem tudo aquilo que funciona é luz. E quando eu tive essa revelação, foi algo que me impactou muito, me tocou muito, foi um processo. E como eu falo para vocês, é muito difícil, é muito desafiador, porque eu tive que me desconstruir de tudo aquilo que eu acreditava, de tudo aquilo que eu ensinava e de tudo aquilo que um dia eu fui muito boa e que eu dava muitos bons resultados. Mas eu não sei se você reparou, eu falando aqui com você durante todo esse tempo, eu falei, eu fazia, a técnica que eu fazia, a forma que eu criei, as técnicas, a forma que eu desenvolvi de eu fazer, eu trabalhar, eu dar resultado para as pessoas. E isso é um engano, ele é sutil. Porque quando eu dependo de uma técnica, quando eu dependo de algo que eu faço, quando eu dependo de algo que é da força do meu braço, às vezes até da minha mente, sim, todos os dias pensar aquilo, manifestar aquilo, eu estou colocando algo entre eu e o meu pai. Como assim, Carla? Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita um corpo. E lá atrás, isso foi separado de um só. E começou-se a entrar no vão engano de que o espírito a gente cuida na igreja, a alma você vai para terapia e o corpo na academia. Isso é um grande engano, mas é muito sutil, porque faz sentido, faz. Mas o que acontece quando isso entrou foi quando, antes de tudo, Cristo era o centro. Tudo era Cristo, porque eu sou um espírito que tem uma alma que habita um corpo. Ele criou tudo, ele fez tudo, ele criou tudo ao redor, ele me criou, ele criou o espírito, ele criou minha alma, ele criou meu corpo. Então, quem é que cura? Quem é que tem capacidade de curar aquilo que ele próprio criou? Ele tem a capacidade para fazer isso. É só ele que cura. E aí, quando o homem entrou, os pensadores, os filósofos, os teólogos atrás que entraram e começaram a o quê? A separar, os teólogos não, mas começaram a separar o quê? A mente do todo. A mente do todo começou a separar, ó, não, mas aqui a mente faz isso, 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 porque a gente precisa trabalhar isso, 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 isso. É como se tivessem retirado do todo o espírito, que é uma alma que tem um corpo, e falado assim, ei, Deus que criou tudo, mas ele cura o espírito na igreja. Muitas das vezes ele realiza até milagres aqui no plano natural, que é no plano físico, mas a alma, eu preciso no terapeuta, eu preciso, enfim, buscar técnicas, eu preciso buscar formas, eu preciso buscar N coisas que não seja a Deus, eu coloco isso no meio do caminho para que eu possa ter a cura daquela emoção, daquilo que eu estou vivendo, que manifesta a realidade do meu corpo. Linguagens que eu usava antigamente, eu tenho todas as formações que você imaginar. Todas, todas, todas que você imaginar. Enfim, várias técnicas que eu utilizava, colocando no lugar de Deus, falando assim, que eu não preciso dele, que as minhas técnicas é que curam. E é aí que está o grande engano, porque as pessoas, ao invés de buscar direto na fonte, estão terceirizando isso para mentores, para terapeutas, para, enfim, N pessoas que com suas técnicas fazem a cura da alma. Isso é prato cheio para o engano. Porque de Gênesis a Apocalipse fala o tempo todo: não criei ídolos. Não criei ídolos. Não façam altares. E isso é criar um ídolo. Isso é colocar um intermédio entre eu e Deus. Isso é dedicar, reconhecer que é aquilo que faz, não Deus. E é aí que o engano, a sutileza entra. E eu estive nesse engano por muito tempo. E com a glória de Deus,
Eu conheci a Jesus, eu conheci a Cristo, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, mas só isso também não basta, né? Eu tive que mergulhar profundamente, porque a cura de tudo, a cura da alma, ela tá na palavra e na oração. Somente na palavra e na oração. E o engano é tão sutil que todas as técnicas que eu ensinava antes, né? Enfim, todas as técnicas, tudo, a minha forma de trabalhar que eu tinha antes. Todas essas técnicas, quando eu comecei a estudar, mergulhar profundamente na palavra, estudar a palavra, estava tudo ali, não dessa forma, mas tudo o que estava ali, por exemplo, geracional, né? Que a maldição passa, dura 4 gerações. Só que, enfim, é além disso, né? Porque se dentro dessas 4 gerações uma pessoa não rompe, vai passar para as 4, para as outras 4, né? Mas também a bênção dura 1000 gerações. Quando uma pessoa rompe essa maldição, essa bênção também vai durar 1000 gerações. Ou seja, tudo que a gente vê nas técnicas aqui terrenas naturais, todas elas estão na palavra que existe desde sempre, né? Na palavra. Ou seja, as técnicas, o estudo de tal coisa, e detalhe, eu não estou falando mal disso, ok? Eu estou falando do engano que tem por trás disso, ok? Tudo, vezes tudo, todas as técnicas estão aqui. Então o homem foi lá e retirou e trouxe para si o poderio e o poder de, através daquilo, ter a cura da pessoa. E aí que tá, lembra que eu falei que eu tinha resultados extraordinários e tinha mesmo resultados extraordinários. Enchi a boca para falar que é 100% satisfação. Esses resultados acontecem, como eu já falei, para que nós fiquemos no engano. Mas quem estava curando não era Deus. Não era Deus, porque Deus ele não divide poderio. Deus ele não precisa de uma técnica ou de alguém para fazer o que ele faz. Ele faz sem precisar de intermediários, porque intermediários, na própria palavra fala, é idolatria. E uma das consequências da idolatria é que você se transforma igual aos seus ídolos. E quando a gente fala de idolatria, não é só idolatria a santo. É idolatria ao mentor, é idolatria a um psicólogo, é idolatria a um terapeuta. Tanto que as pessoas ficam ali 1 ano, 2 anos, 3 anos em terapia, porque estão depositando toda a sorte e toda a necessidade de cura naquela pessoa. Estão buscando na fonte errada. Essa não é a fonte. Essa não é a fonte. E para mim, enquanto terapeuta, massageava bastante o ego, sabe? Sabe que eu era boa naquilo, vendo as pessoas manifestando grana, vendo as pessoas mudando as suas vidas através do engano. Então, por isso que esse é um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei aqui, porque eu sei que muitas das vezes ele não vai ser recebido como algo bom. Muitas das vezes ele vai ser recebido, às vezes muitas pessoas vão levar isso aqui como uma ofensa. E eu quero deixar muito claro que eu estou falando de mim, da minha revelação. E eu estou falando muito claro que Deus não precisa de intermediários. Então esse vídeo não é contra pessoas, ao contrário. Quando eu vejo pessoas, eu olho e falo, meu Deus, Espírito Santo, traga luz, abre os olhos, porque essa pessoa também está no engano, assim como um dia eu estive lá. Então o meu coração ele se compraz, porque eu sei o que é estar nesse lugar. Eu sei o que é viver aí. Muitas das vezes isso massageia assim o nosso ego. E se tem ego, não é do Pai. Porque durante 6 anos eu trabalhei e tive muitos bons resultados. Mas hoje, em menos de 3 meses, com algo que é a escola, que é o Espírito Santo que me deu, que não tem nada da Carla. A Carla só ensina. Mas uma das coisas que eu falo com as minhas meninas logo do início, hoje todos os meus atendimentos são pela palavra. Tanto que quando alguém chega para mim, eu falo, olha, vai ser tudo pela palavra. Não espere técnicas, não espere isso, aquilo, não espere nada mirabolante. Espere a cura. Espere a cura sim, mas não da Carla. A Carla não consegue fazer nada por você aqui. A Carla não consegue, mas
aquele que é todo poderoso, que é o Espírito Santo, que está aqui, que tem total liberdade, ele consegue fazer infinitamente mais, porque ele é o nosso intercessor, aqui e com o nosso coração ao Pai. E nós sabemos, Efésios 3, que ela fala que lá é a fonte de todas as bênçãos materiais e espirituais. Então, eu, Carla, não consigo fazer nada. Quando eu fazia algo que era visto aos seus olhos, era engano, era manipulação mental, né? Quando a gente vai estudar isso mais profundamente a palavra, a gente vê que ali tem magia mesmo, né? Que ali tem engano mental, manipulação mental. E quando isso acontece, isso não é de Deus. Isso não vem de Jesus, ok? Isso é simplesmente um engano, porque eu era uma cega criando outras pessoas e quem tá no engano não sabe que tá no engano. Por isso que muitas das vezes escutar isso aqui que eu vou falar para vocês, isso choca, né? E muitas das vezes machuca. Então, por isso que eu quero dizer que isso aqui não é contra pessoas, ok? Em momento nenhum estou falando de você que trabalha, né, que auxilia outras pessoas. Em momento nenhum estou falando das pessoas. Eu estou simplesmente trazendo a verdade, porque a verdade é que liberta. E tudo que eu falo está aqui. E quando eu tive essa revelação, Atos 19, 19 ou 19, 9, se não me engano, lá fala, né, que quando os feiticeiros, porque isso é uma manipulação mental, é uma feitiçaria, né, mental, que os feiticeiros, né, quando eles entenderam o verdadeiro poder do Pai, né, muitos deles queimaram seus livros em praça pública, né, que davam um valor, um montante altíssimo, né, em dinheiro, queimaram seus livros em praça pública, porque ele naquele exato momento eles permitiram que o nome de Jesus pudesse crescer, que o nome de Jesus pudesse se espalhar por toda uma geração. E quando eu me deparei com esse versículo, eu imediatamente peguei todos os meus livros de estudo. E eu sou uma pessoa que estudava muito, que estuda muito, né? E eu estudo os livros, eu marco os livros, eu escrevo em cadernos. Eu peguei 47 livros que eu tinha, né, de estudos, que foram, sim, de uma certa forma, serviu para que eu estivesse aqui hoje, né? E eu peguei 47 livros, queimei, e 16 diplomas, e queimei. Hoje é um dia extremamente importante, dia 11/8, e eu tô aqui embalando, empacotando esses livros, porque eles serão queimados. Tem 47 livros na época que eu tava no engano, né, 47 livros, diplomas, cadernos aqui, ó, vários cadernos das minhas formações anteriores. Nesse momento, eu tô empacotando tudo, ó, colocando tudo dentro de uma caixa, indo queimar, segundo Atos 19, 19 e 20, porque a partir de agora, a mensagem do Senhor vai chegar nos confins do mundo. Eu sei que esse ato vai liberar muita coisa no plano espiritual, e Ele tá livre para me usar da forma que Ele bem querer. Tô entregando aqui agora 47 livros e todas as apostilas e diplomas. Eu tô muito feliz com esse movimento. E, Pai, eis-me aqui. Dia 11/8. Fechei uma brecha gigantesca no plano espiritual. E vamos lá, vamos queimar tudo, entregar tudo, porque aqui tem uma filha tua. Amém, amém. E a tua palavra, e o Senhor vai prosperar e chegar nos confins da terra, em nome de Jesus. Usa-me, eu tô aqui. Fazendo exatamente o que eles fizeram naquela época, porque eu não queria que nada de mim impedisse que a palavra do Senhor pudesse chegar nas outras pessoas. E não só a partir dali, antes disso, já desde o ano passado, o Senhor vem trabalhando isso muito comigo, de revelação em revelação, porque conhecereis a verdade vos libertará, e ela está aqui. Nós não precisamos de nenhum outro manual, nós não precisamos de nenhum outro livro. Esse aqui é o livro da vida, tem tudo aqui. E tudo que nós vemos, gente, eu estive lá. Tudo que nós vemos de aprendizado, de técnicas mentais, é manipulação. E algo que pode parecer um pouco real, tá aqui. É uma verdade disfarçada.
É o engano disfarçado. E se é disfarçado, se é sutil, se é algo astuto, não vem de Deus, ok? Porque ele não divide a sua glória. Então, é desafiador estar trazendo esse vídeo aqui. É desafiador postar esse vídeo aqui, mas eu vou fazer, por mais que isso me custe muito. E através desse vídeo, eu quero pedir perdão para você que já passou por atendimento comigo, mentoria comigo, para você que já consumiu os meus conteúdos aqui no Instagram. Quando eu fiz a confissão, quando eu passei pela minha cura, pela minha libertação, eu pedi incessantemente para que o Espírito Santo pudesse liberar vocês de qualquer cadeia, de qualquer coisa que eu tivesse feito ou através de mim tivesse feito ligação com vocês, com as trevas. E isso foi liberado. Vocês foram liberados de qualquer coisa que através das minhas técnicas do engano vocês pudessem ter, de alguma certa forma, ao invés de eu ter ajudado, eu ter atrapalhado vocês em um plano espiritual. E essa liberação foi feita. Mas eu queria muito aqui, publicamente, pedir desculpas para vocês. Falar que eu fiz tudo errado, mas eu estava no engano. E mesmo no engano, dentro de mim, tinha uma vontade muito grande de ajudar. Só que mal sabia eu que eu estava no engano e que no engano e que não era a mão de Deus que estava ali. Mas hoje, com as máscaras retiradas, com os olhos abertos, eu vim aqui humildemente pedir perdão a você. Pedir perdão a você que já consumiu algum conteúdo meu. O Instagram agora está sendo todo modificado. Eu estou mais em off por um bom tempo, vocês já devem ter percebido lá. Mas ele está sendo todo modificado, porque eu quero que você, ao adentrar esse Instagram, saibam que vocês estão em um solo purificado, que vocês estão em um local onde é Deus, por Deus e para Deus, é tudo para honra e glória dele. E que eu, Carla, eu só sou um instrumento na vida de vocês, só isso, não na vida de vocês, sou um instrumento nas mãos dele, para que ele possa fazer através de mim na vida de vocês. Mas ele não precisa de mim para fazer, ele pode fazer sem mim na sua vida. Você só precisa deixar com que os seus olhos sejam abertos e conhecer a verdade, que a verdade vos libertará. Por isso que eu vou gastar a minha vida trazendo para vocês sobre esse engano sutil, sobre como as trevas agem, sobre você é um espírito que tem uma alma que habita um corpo, então você não pode ficar na ignorância, você precisa entender como que funciona o plano espiritual, porque você é um espírito e lá não tem cinza, eu sempre falo isso com as minhas alunas, ou é preto ou é branco, não tem meio termo, você não pode servir a Deus ou a Mamon, a Deus ou ao diabo, né? Não pode, não tem meio termo. Ou você serve a um ou você serve outro. Não tem meio termo aqui. Então, eu falei que eu vou gastar o resto da minha vida trazendo essa clareza, ajudando quantas pessoas se permitirem com que as vendas dos olhos sejam retiradas e quantas pessoas se permitirem viver a verdade, viver para ele, por ele, porque é ele que criou todas as coisas, é ele que fez tudo. Segunda Crônicas traz para nós, né, quando o exército veio contra Josafá, que ele virou e falou assim, essa terra é do Senhor, tudo aqui é seu. Por quê? Porque Jesus cuida daquilo que é dele. Deus cuida daquilo que é dele. Por isso que saber a sua verdadeira identidade, né, ter a sua identidade restaurada, curada, de filha, de filho em Cristo, muda todo o seu destino, muda tudo o que você está vivendo. Por quê? Porque você vai para a presença do Pai, você se coloca na posição que você nunca deveria ter saído, que é a posição de filha em Cristo, no Pai. E ali naquela posição, você é capaz de experimentar e viver as boas, verdadeiras vontades agradáveis que Deus tem para a sua vida. Isso é Romanos 12:2, inclusive um versículo muito usado aí, né, para as pessoas que trabalham com a mente, para falar de mentalidade, né, de uma forma um pouco sutil, o engano tá aí, né, porque Romanos 12:2 fala que você não se amoldem aos padrões desse mundo, mas que através da renovação da vossa mente, vocês sejam capazes de experimentar e viver as boas vontades agradáveis que Deus tem para você. Mas quando a gente fala de renovação da vossa mente aqui, a gente não está falando só de metanoia. A renovação da nossa mente aqui é mudança de espécie, é metamorfos.
mudar de espécie, sair dessa natureza decaída e passar para a natureza de filha, de reino. E filha e filho recebe aquilo que o pai tem para te dar, porque ele é dono de tudo, do ouro e da prata. Tudo que você quer, tudo que você vive, ele já criou. Então, se ensina muito sobre Romanos 12:2, mas não se fala sobre Romanos 12:1, porque lá fala que você precisa se oferecer em sacrifício perfeito e agradável a Deus. Aí vem o 2, para que você não se amolde ao padrão desse mundo e que através da renovação da vossa mente. Ou seja, o que é se oferecer em sacrifício perfeito e agradável a Deus? É morte. É morte. Morrer para a carne, quando Jesus fala com Nicodemos, é necessário você morrer para a carne. Quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Ou seja, você precisa morrer para a carne, para o natural, e renascer para o Espírito. Lá atrás no Éden, Adão, ele morreu para o Espírito, e Eva morreram para o Espírito e viveram para a carne. Logo após a palavra, você vê a perdição de estar na carne, né? Tudo aquilo que aconteceu, enfim, até chegar Jesus Cristo, que foi o nosso prometido. O Cordeiro já havia sido imolado antes da criação do mundo e se entrega por mim, por você. Sacrifício agradável a Deus por mim e por você. Ele foi o substituto perfeito que me justificou. O que é isso? Ele morreu para me salvar. O escrito de dívida foi cancelado. Ele morreu para me salvar, para que eu pudesse ter o direito de receber a herança do meu Pai, que é o quê? Tudo o que ele tem para nós é bom, é leve e é agradável a Deus. Então, quando Jesus morreu por nós, ele abriu o caminho para que eu e você, ele foi o substituto perfeito, vendo aquilo que eu e você merecia, para que eu e você pudéssemos viver aquilo que ele merece. E nova aliança muda tudo, mas não é o intuito aqui, né? Mas nova aliança muda tudo. Inclusive, você não perdoa mais porque você tem que perdoar da lei mosaica. Você perdoa porque você já foi perdoado. Isso muda tudo. Isso a gente entra para um lugar de zero dívidas, de zero dúvidas do amor que o Pai tem por nós. E isso revela os verdadeiros filhos do Pai aqui na Terra. Enfim, eu novamente estou aqui com esse vídeo, a intenção de te pedir desculpas. Se você, por algum motivo, já absorveu algum conteúdo meu, né, que estava no engano, algum conteúdo meu que pode ter sim te ajudado, mas que não era da verdadeira fonte, que não era do Pai, que não abria os seus olhos e mantinha você, às vezes, muito em resultados, sim, mas a custas muito profundas, de brechas abertas, e essas brechas abertas, não é Deus quem está cuidando e guiando, essas brechas abertas são abertas para o inimigo, para que ele possa matar, roubar e destruir, porque Deus usa quem ele quer, mas Satanás usa quem ele pode. Então eu vou gastar o resto da minha vida tentando trazer essa luz, essa clareza para você que me acompanha no Instagram, você que é meu aluno, minha cliente, minha mentorada, minha aluna da escola, a Mulher Sábia Feminina em Cristo. Aonde eu estiver, eu vou levar a verdade, né? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa única verdade é que você é filho e que sua posição é em Cristo, que determina todas as coisas boas que você vai viver. Não precisa de meio termo, não precisa de intermediário entre você e o Pai. Você só precisa ter a sua verdadeira identidade reconhecida e revelada, que é de filha, porque um pai faz tudo para o filho, ele não dosa o que ele vai dar ao filho. E essa identidade, ela revela o Pai. Por isso que o Pai foi revelado através do Filho, Jesus. E ele enviou Jesus para que eu e você pudéssemos ter aquele modelo para seguir, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é esse modelo para me seguir, porque se ele quisesse que nós tivéssemos aprendidos a ser pais, ele mesmo tinha vindo para poder nos ensinar isso. Mas ele queria que nós aprendêssemos a ser filhos e filhas, para assumir a nossa verdadeira posição, que é em Cristo, e a nossa verdadeira identidade, que é de filho. E um filho que recebe por herança aquilo que o Pai tem para nós, que é o perdão dos nossos pecados, e que é tudo aquilo que Ele nos prometeu, tudo aquilo que Ele já deixou escrito aqui para nós. Mas para isso, você precisa ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, as máscaras precisam ser retiradas, as escamas dos olhos precisam ser abertas para que você saia da cegueira espiritual. E para isso é necessário você morrer para a carne, renascer para o Espírito, para que através dessa
mudança sua de espécie, se tornando da mesma espécie do seu pai. Você não se amolde ao padrão desse mundo. E para que você seja capaz de viver e experimentar as boas, verdadeiras vontades que ele já tem como promessa para os filhos. Por isso que você precisa somente voltar para sua posição original, que é de filha do pai. E eu declaro que você que estiver assistindo esse vídeo aqui agora, que se deparou com esse vídeo aqui agora, eu declaro pela minha autoridade de filha e pelo nome de Jesus, em nome de Jesus, que esse áudio, esse vídeo possa te tocar, que esse áudio, esse vídeo, ele possa chegar no seu coração e te trazer calma, bálsamo, e que você possa ter os seus olhos abertos, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. E eu declaro pela autoridade do nome de Jesus que o Espírito Santo traz a revelação necessária para você, para sua família, em nome de Jesus. Para que você saiba, para que você tenha a revelação que você é filha amada, e um filho não precisa o filho não precisa de nada no meio, você tem caminho direto para o pai. E nada que você coloque no meio, você está bloqueando o seu caminho direto de acesso ao pai. E ele pede, do início da palavra até o fim, que não criamos ídolos, que não colocamos pessoas no lugar dele, pessoas, coisas, fatos, técnicas, enfim. Eu declaro pelo nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, que o Espírito Santo vai revelar para você, para sua vida, para o seu coração, aonde é que ele precisa que você traga luz, aonde é que ele precisa que você olhe com um olhar de amor, aonde é que ele precisa que você olhe para aquele local e para que você se cure, porque aquilo pode ser muitas das vezes o que te impede de viver as boas, verdadeiras vontades agradáveis que o Pai tem para você. E eu declaro, em nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro possa limpar você agora onde quer que você esteja, que o sangue do Cordeiro possa estar no umbral das portas da sua casa, para dizer que ali existe uma filha, para dizer que ali existe um filho que quer viver a boa e verdadeira vontade agradável de Deus. E se você um dia consumiu conteúdo aqui no meu Instagram que estava no engano, te levando para um local que definitivamente não era o local que Cristo tem para você, eu declaro que agora, eu declaro não, lá no meu Instagram agora, vai ter o caminho que vai te levar para a sua cura e trazer a luz do Pai para a sua vida, porque a natureza espera ansiosa que os filhos sejam revelados. Em nome de Jesus, é isso que vai acontecer com você, para você levar essa liberação, porque você e a sua casa servirá ao Senhor, em nome de Jesus. E novamente, eu te peço perdão se um dia eu enganei você e se um dia você absorveu algum conteúdo meu que no engano levou você muitas vezes sim à cura, mas que era a cura pelo engano. E eu declaro que se por algum motivo, alguma brecha foi aberta em você, na sua vida, na sua alma, na sua história, com isso que eu trouxe a você, pela autoridade de filha e pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro que essas brechas são fechadas agora, porque daqui não vai ter nada que te impede mais de experimentar a verdadeira e boa vontade agradável de Deus. Eu desejo muito amor para sua vida, eu desejo muita revelação, eu desejo que a sua cegueira espiritual caia por terra agora pela autoridade do nome de Jesus e que Deus, o Pai, possa ser revelado através de você, o Filho, para a sua vida e para outras pessoas aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.